Olá, bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou Suzana Leão e esse é o canal Suzana Leão Espírita Progressista. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito da questão da teologia da dominação. Queridos e queridas, sejam muito bem-vindos e hoje o tema é um pouco, não digo pesado, mas é um tema delicado. Nós sempre ouvimos falar aqui no Brasil da teologia da prosperidade, que é a teologia referente aos neopentecostais. E só que hoje não se fala mais, não se chama mais de teologia da prosperidade. Nós sabemos que essas igrejas neopentecostais, elas valorizam a questão do dinheiro, das posses, da aquisição material. E por isso o nome, de teologia da prosperidade. Porém, de alguns anos para cá, essa teologia da prosperidade, ela passou a ser conhecida e já é autoproclamada como a teologia da dominação. Aí é que reside o perigo. Essas igrejas neopentecostais, elas derivam das igrejas pentecostais, As pentecostais nasceram nos Estados Unidos no início do século XX e as neopentecostais também nasceram nos Estados Unidos, mais ou menos década de 50, 60, mas foram importadas para o Brasil e foram importadas pelo Brasil, E aqui nós temos um formato completamente próprio, completamente característico. Eu andei dando uma lida na internet a respeito, porque eu não sou nenhuma especialista, eu estou conversando com vocês como uma curiosa que observa as coisas, que lê. Inclusive, gente, eu tô lendo 3 livros aqui, que é A Fé e o Fuzil, Mataram Marielle e A República das Milícias. Eu vou depois fazer vídeos específicos sobre esses livros. Eu tô tentando entender melhor o que está acontecendo, porque aqui no Brasil, como eu disse, as coisas se encaminharam para uma forma completamente particular. As igrejas pentecostais, elas são divididas por serem as presbiterianas. A Assembleia de Deus, quando entrou no Brasil, ela era considerada pentecostal, só que agora já existem diferentes opiniões, dizendo que a Assembleia de Deus migrou para o neopentecostalismo, porque eles também pregam a questão da teologia da prosperidade e também pregam a teologia da dominação, Aí os pentecostais também são os adventistas, enfim, tem vários, vários pentecostais. E os neopentecostais são, como eu disse, a Assembleia de Deus fica dividida com um pé aqui e outro ali, mas a maioria dos estudiosos classificam a Assembleia de Deus como neopentecostal, atualmente. A Igreja Universal, do Edir Macedo, aquela do chapéu lá, como é que é o nome daquela igreja? Não sei, é do homem do chapéu. Aquele outro que tem uma fala mansa, que eu acho que é a Igreja da Graça de Deus. Eu não anotei aqui os nomes todos, mas tem até como ver aqui, as igrejas neopentecostais. Mas são essas desses pastores mais midiáticos. Essas igrejas, elas não só pregam a prosperidade, como elas pregam a questão da dominação. O que é a tal da dominação? A dominação é a dominação política.
né? Porque eles estão na política, eles fazem a política, eles fazem as leis e eles estão impondo à sociedade, eles estão impondo ao país como um todo as suas condutas ou as suas pretensas condutas morais, não é? A política brasileira, ela deveria ser laica. As leis brasileiras deveriam ser feitas para todas as pessoas. O Brasil é um país com múltiplas crenças, mas a teologia da dominação, ela impõe a sua vontade na força, né? A palavra dominação. Ela impõe a sua vontade na arma. Ela impõe a sua vontade na violência. Esse é o fundo do neopentecostalismo, né? Que está embasando essa teologia da dominação, ancorada também pela teologia da prosperidade. Então, vocês imaginem que combo explosivo esse. Pessoas que querem impor a sua vontade na força, pessoas que veem a questão do dinheiro como uma questão de salvação espiritual, pessoas que veem na formação de milícias a possibilidade de impor a sua fé, né, e de dominar também economicamente um grupo. Então, gente, a coisa é muito perigosa, é muito forte o que está acontecendo, é muito forte. A teologia da dominação, quando surgiu, tá? Quando eu comecei a ouvir falar sobre teologia da prosperidade, foi quando eu comecei a frequentar o pessoal da Caritas, e ali nós tínhamos um grupo religioso, tinham ateus também, era um grupo de pessoas que estavam pensando a formação do CONSEA, Conselho sobre Segurança Alimentar, Conselho Municipal de Segurança Alimentar. Então nós juntamos um grupo, nós nos reuníamos na Caritas, tinha uma pessoa da Caritas, que era uma estudiosa, uma teóloga, e ela nos passava muita informação. Tinha também pessoas ali de igrejas evangélicas. Eu acho que tinha uma pessoa que era daquela do Sétimo Dia, da Igreja Adventista, e nós conversávamos muito e ouvíamos o que essa senhora tinha para dizer, não a Adventista, a da Caritas, né? Ela trabalhava na Caritas e ela era teóloga e ela sabia o funcionamento, e daí que eu comecei a prestar atenção nesse mecanismo. Ali que eu ouvi a primeira vez falar sobre pentecostalismo e neopentecostalismo. O neopentecostalismo, isso foi na década de 90. Final da década de 90, início dos anos 2000, foi quando a primeira vez que o Lula se elegeu. Foi no início dos anos 2000. Ali, o pentecostalismo já era muito forte no Brasil e o neopentecostalismo já estava se tornando uma grande força, né? Mas eu não tinha esse conhecimento. E quando depois foi passando o tempo e eu comecei a ver tudo aquilo que esta mulher da Caritas havia nos ensinado, nos dito, assim, em reuniões informais, a gente perguntava e ela ia nos dizendo. Eu comecei a ver a concretização daquelas coisas que ela nos contava, né? O neopentecostalismo se tornando cada vez mais poderoso. Aqui na minha cidade, até um cinema se tornou uma igreja neopentecostal. Eu pensei, não é brincadeira, isso aí é poder, isso é poder. E cada vez mais, em cada esquina, aí eu comecei a entender o que ela explicou, que era uma franquia mesmo, que essa era a diferença.
era uma franquia. Qualquer um podia abrir a tal igreja neopentecostal. Qualquer pessoa, né? E aquelas que eram pentecostais, muitas delas começaram a aderir. A Assembleia de Deus foi uma, aderiu a esse formato. Então, aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, parece que a Assembleia de Deus não é neopentecostal, continua sendo só pentecostal. Mas no Brasil, a Assembleia de Deus é neopentecostal, né? E essa teologia do domínio, ela tá cada vez mais escrachada, ela tá cada vez mais formatada. O mais interessante nos últimos tempos foi a ligação umbilical do neopentecostalismo com o sionismo. Gente, isso meio que passa batido pra gente, porque a gente não é desse mundo, a gente desse meio, isso não faz parte da nossa vida. Mas a primeira vez que eu vi o Edir Macedo fazendo que eu vi na época ainda que tinha TV, agora não temos mais TV aqui no sítio, mas na época a gente ainda via, assim, acidentalmente, epa, o que é aquilo? E eu vi o Edir Macedo todo fantasiado, com aquela coisinha do judaísmo, e o castiçal aquele de 6 pontas. Eu pensei, gente, mas o que é isso? O que é isso? O homem que se diz cristão tá fazendo uma cerimônia lá, todo paramentado, como se fosse um rabino judeu. Aquilo, eu pensei, nossa, só pode ser coisa, né, maluca. Mas não, gente, isso já é a teologia da dominação no seu ápice, Depois, durante o golpe contra a presidenta Dilma, nós vimos isso já em 2016, então olha como não é assim que aconteceu hoje. Naquela época, nós já vimos os evangélicos, né? Por isso que eu digo, né, que a Assembleia de Deus aqui no Brasil, ela é neopentecostal, sim. Os evangélicos da Assembleia de Deus com aquela bandeirinha de Israel. E eles nem sabiam por quê, porque o pastor que mandava. O pastor mandava, tem que segurar a bandeira de Israel. Eles eram perguntados pelos jornalistas, mas por que está segurando a bandeira de Israel? Não sei. Né? Então, gente, isso começa a ser urdido pelas cabeças e vem vindo. Quando chega lá no povo, eles nem sabem. Eles só estão recebendo ordens, estão fazendo, já está todo mundo dominado mesmo, já está todo mundo achando que vai ficar milionário porque tem que pagar o dízimo. Então, é uma troca que eles estão fazendo. A teologia da prosperidade botou na cabeça das pessoas que pagando dízimo eles vão ficar milionários. Claro, alguns vão ficar mesmo, alguns vão ficar. Aqueles que vão partir para abrir sua própria igreja, aqueles que vão virar coach evangélico, esses vão ficar milionários mesmo, como a gente vê que tem aí muitos, né? Coaches, palestrantes que cobram 40 mil por palestra, esses realmente vão ficar ricos, tá? Agora, o pobre mortal, pobre, assalariado, que fica pagando dízimo para esse pessoal, né? Isso, a gente sabe como é que é essa engrenagem toda, né? Mas enfim, as pessoas estão nisso. E agora, além da teologia da prosperidade, vem junto neste combo a teologia da dominação. Então eles sabem que eles precisam eleger pessoas, eles sabem que eles têm que dominar o conselho tutelar, eles sabem que eles têm que dominar todos os órgãos, porque eles, na teologia da dominação, eles querem passar para a sociedade a sua forma de vida. Vocês entendem o porquê que eles fazem questão de estar dentro dos conselhos tutelares, dentro de todos os conselhos de um município? Eu já participei do conselho do Conceia, eu já participei do conselho de cultura.
sempre tem lá um pastor, um crente, sempre tem. Eles não arredam pé, porque eles querem fazer com que toda a sociedade, esta é a dominação política, a dominação ideológica, a dominação teológica. Eles querem que toda a sociedade acate a forma de vida deles. E eles, através dessa infiltração nos órgãos, na prefeitura, nos conselhos, na vereança, né? Eles elegem vereadores, eles elegem prefeitos, eles elegem deputados, senadores. Gente, eles elegeram o inominável, né? O inominável ainda tem apoio, esses 30% que ainda apoiam o inominável são os neopentecostais. É muito... E os fanáticos da Igreja Católica e os fanáticos também do Espiritismo, né? Essa turma toda da extrema-direita neofascista, né? Religiosa, que usa suas religiões como escudo para esconder a sua deformação, né? Porque o neofascismo da extrema-direita, ele é uma deformação de caráter mesmo, né? Enfim, e quando, voltando só mais um pouquinho, no início, quando eu comecei a ouvir falar da teologia da prosperidade, eu pensei, gente, mas que coisa, mas tão sem pé nem cabeça, como é que essas pessoas se dizem, e eles, nossa, usavam a palavra de Jesus, assim, o nome de Jesus, como saísse assim um olá. A pessoa dizia duas palavras, era Jesus, em nome de Jesus, Jesus, pá. Isso há algum tempo atrás. Isso com o tempo mudou bastante. Então, eles usavam o nome de Jesus, mas pregavam o que Jesus não pregava. Eles pregavam aquilo sobre o qual Jesus lutou contra, né? Jesus era contra a acumulação de dinheiro. Jesus era contra os ricos da sua época. Jesus pregava a favor das pessoas, né? Do alimento. Ele era um revolucionário do seu tempo, dentro do seu momento histórico, né? Ele estava ao lado de quem? Ele não estava ao lado dos grandes rabinos, dos grandes políticos, não. Ele estava ao lado daquele povo miserável, que não tinha comida. Ele andava com aquele povo. Ele era do povo, ele era uma pessoa do povo. Como é que eles, na teologia da prosperidade, conseguiram distorcer tanto Jesus e colocar Jesus num trono de ouro? Como é que eles conseguiram fazer isso? Sabe? Como é que as pessoas não se... né? E andam com a Bíblia debaixo do braço, para vocês verem como essa coisa de que ficar citando... Claro, ficar citando Bíblia, isso também é outro detalhe, né, gente? Eles andam com a Bíblia debaixo do braço e fazem citações, só que 90% do que eles citam é do Antigo Testamento. Aí já entra também a questão toda de como isso se tornou teologia da dominação. Na teologia da prosperidade, como eu disse, eles falavam muito de Jesus, muito. Jesus o tempo todo, em nome de Jesus, o tempo todo, papapá, o tempo todo. Quando isso foi migrando para a teologia da dominação, Jesus já ficou em segundo plano. Vocês podem reparar, se vocês têm algum crente, algum evangélico neopentecostal, Assembleia de Deus, do Reino de Deus, lá, Igreja Universal, essas pessoas já não falam mais tanto de Jesus. Jesus já é um personagem secundário. Eles estão agora focados no Antigo Testamento, no Velho Testamento, onde não tem Jesus. Olha como é prático. Olha como eles resolveram a contradição. Jesus não combina com a teologia da prosperidade? Tira Jesus. Ora, é muito simples. Eles são muito pragmáticos.
Eles são muito pragmáticos e a gente tem que reconhecer isso. Eles são pragmáticos. Tira Jesus fora. Foi o que eles fizeram. Tiraram Jesus fora. Aquele Jesus humanitário, direitos humanos, aquele Jesus que protegeu a Madalena, aquele Jesus que se dirigia às crianças, aquele Jesus que dividiu o pão, que multiplicou os peixes, aquele Jesus que foi preso pelo Estado, torturado pelo Estado, assassinado pelo Estado, sem ter cometido crime nenhum. Aquele Jesus atrapalha o neopentecostalismo. Atrapalha. É uma imagem muito revolucionária, muito humanitária, muito direitos humanos. Atrapalha o discurso neofascista deles. Atrapalha. Então, o que eles fizeram? Eles foram migrando para o Antigo Testamento. E tiraram Jesus. Tiraram Jesus. Então, o que eles falam agora? Agora eles falam lá no Salomão, né? O templo lá é do Salomão, não é templo de Jesus, é do Salomão. Eles falam agora do Davi. Aí abriu o espaço para o sionismo ocupar. Porque o sionismo é dinheiro, gente. Sionismo é dinheiro. Todo sionista, ele está infiltrado nas maiores corporações do planeta. Na mídia. Né? Por que a mídia ocidental toda escondeu e esconde até hoje esse genocídio? Se não fosse a população, se não fossem as redes sociais, o genocídio tinha passado batido. Tinha passado batido. Porque o sionismo, eu não estou falando do judaísmo. Existem muitos judeus que não são sionistas e que estão lutando também contra o genocídio, tá? Nós estamos falando do sionismo. O sionismo, ele tem muito dinheiro, ele tem muito poder. O que o neopentecostalismo quer com a teologia da dominação? Dinheiro e poder. Por que não se associar ao sionismo, que quer exatamente isso? Dinheiro e poder. Então, as duas coisas que são completamente antagônicas, porque o sionismo rejeita toda a doutrina cristã, porque não reconhece Jesus, como se Jesus não existisse, né? Não vamos nos esquecer, né, gente? Os rabinos, quem foram os rabinos que entregaram Jesus para o Império Romano? Né? Então, mas para o neopentecostalismo isso não tem a menor importância, porque eles já tiraram Jesus dessa conversa toda. Eles já tiraram, Jesus já não representa muita coisa para eles. Não representa mais. O discurso neopentecostal, ele está focado em Deus, que é uma entidade que segue todos os ditames e as ordens que eles dão, como se Deus fosse assim um office boy, né? Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá aquilo outro. Eles têm essa conversa com Deus, que é uma coisa assim deprimente, na verdade, é deprimente, mas é isso. O diabo, né, ou o Satanás, ou o diabo, ou o demônio, muda às vezes de acordo com o nome da igreja, que é muito mais poderoso do que Deus, na verdade, né? Que é a entidade que eles usam para poder pregar o terror, pregar o medo, manter os seus fiéis lá no cabresto, na ameaça. E a questão sionista, ela entra bem subliminar, é só a bandeirinha, eles nem sabem. Tu pergunta lá para um fiel lá de qualquer uma dessas igrejas, escuta, tu sabe o que é o sionismo? Tu sabe o que é o que significa essa bandeira? Tu sabe o que é o Estado de Israel? Tu sabe? Não, eles não sabem. Não sabem. Aí, eles conseguiram montar também uma questão de turismo religioso, né? Que eles faturam bastante, porque a questão
básica, uma questão básica do neopentecostalismo é o dinheiro, é a prosperidade, né? A prosperidade para eles. O pobre fiel lá é quem patrocina tudo isso. E eles montaram também, junto com o sionismo, eles montaram um grande mercado, uma grande indústria de turismo religioso, de viagens que vão lá para Jerusalém e vendem aquelas quinquilharias todas. Isso é outra característica do neopentecostalismo, que é a venda de areia do deserto, não sei da onde, água do rio, não sei da onde, amuleto, não sei da onde. Aí eles vendem bênção de não sei o que, eles benzem as armas, benzem as canetas e vendem as canetas. Enfim, é um grande mercado, é um gigantesco mercado. Um gigantesco mercado. Aí, se ficar meio longo, paciência. Não tem como contar uma história tão longa dessas em alguns minutinhos, não tem. E aí entra uma outra questão que está diretamente relacionada à teologia da prosperidade e à teologia da dominação, que é a questão do crime. Essa questão eu vou deixar para um próximo vídeo, tá? Mas eu vou agora só colocar assim de raspão. No Rio de Janeiro, a força, e agora em São Paulo também, né? A força que está movendo todas as questões subterrâneas do poder, de tudo ali no Rio de Janeiro, chama-se milícias. Foram essas forças que colocaram o inominável no poder. Milícias, juntamente com os neopentecostais, porque por algum milagre assim, praticamente todos os líderes das milícias são neopentecostais, alguns são até pastores. E, enfim, né? Enfim, essa união do neopentecostalismo com as milícias, ela forma o casamento perfeito, né? Que é a junção carnal mesmo da prosperidade, da teologia da prosperidade, com a teologia da dominação. E a dominação pela arma, a dominação pelo crime, a dominação pela força. Quando nós assistimos, gente, há alguns anos atrás, e isso vem acontecendo até hoje, os neopentecostais destruindo imagens sagradas dos católicos, destruindo terreiros de umbanda, de candomblé. Isso, num primeiro momento, foi uma coisa chocante, nojenta, asquerosa, mas a gente pensava que estava apenas relacionado ao fanatismo religioso. Lê do engano. Isso estava relacionado diretamente à teologia da dominação. Na teologia da dominação, eles pregam o uso da força. Por isso, aplaudem todo tipo de barbaridade. Por isso, eles são completamente a favor da liberação total de armas. Por isso, a gente vê pessoas com a Bíblia debaixo de um braço e com arma debaixo da outra. Nessa semana, com uma arma na outra mão. Nessa semana teve aquele caso horroroso daquela mulher, aquela dita pecuarista, assassina, que invadiu uma casa, matou 2 pessoas, tá tudo filmado, e o filho dela fora da casa dando tiro, assim, os 2 armados até, e daí pesquisaram o Instagram dela, ela tem lá foto de Bíblia. Vocês entendem como a teologia da dominação, ela justifica tudo? Ela justifica a barbárie, ela justifica para essas pessoas, esses 30% que ainda apoiam o inominável, ela justifica toda aquela destruição que eles fizeram no dia 8 de janeiro em Brasília. Né? A teologia da dominação justifica o crime.
Por que as milícias estão dentro da teologia da dominação? Porque a teologia da dominação, ela não só justifica o crime, ela usa o crime também. Ela usa o crime ao seu favor. Ela usa o crime e os criminosos, aqueles que têm a capacidade, a desenvoltura para praticar o crime, né? Então, nós temos, como eu disse, isso vai ficar para um outro vídeo, mas só para vocês terem assim, uma noção. Nós temos as igrejas, muitas igrejas, e muitos pastores bem famosos, lavando o dinheiro da milícia. Então, eles formaram, gente, um grupo muito perigoso. Eles têm o crime na mão, as armas, porque o Inominável armou essa turma toda com a liberação das armas, né? Ele armou. Agora, recentemente saiu uma pesquisa dizendo que não sei quantos por cento, mas muitos por cento dessas armas todas e dessa munição foram parar na mão de criminosos. Foram parar na mão de criminosos. Então, nós temos esse combo. Nós temos o crime organizado, que são as milícias, armados com criminosos, né? Criminosos dispostos a praticar o crime. E aí entra aquele livro que eu tô lendo também, Mataram Marielle, né? Que ali no meio tem muito teologia da dominação ali no meio, tá? Então nós temos o crime organizado, as armas, os criminosos, as milícias, os pastores extremamente manipuladores e famosos e com acesso à mídia, poderosos. Nós temos, eles têm, né, muitos meios de comunicação, eles têm 30% da população brasileira, gente, é muita coisa, né? Muita coisa. Eles têm um Congresso, um Senado. Se a gente olhar para o nosso Congresso e para o nosso Senado, nós vamos ver o Congresso mais fascista e o Senado mais fascista de muitos anos. Olha, é impressionante. Acho que nem na época da ditadura militar existiam tantos fascistas no poder. Na ditadura era o governo militar, né? Mas tinha toda uma oposição de progressistas que não eram nem de esquerda, mas eram pessoas que não apoiavam aquele fascismo. Agora nós vemos essa leva de fascistas no poder, no Senado, né? No Senado, nós vemos essas pessoas, a Damares da vida no Senado, e o tio da Damares, traficante, com avião, com toneladas de drogas. Então, gente, esse combo de milícia, arma, pastor, dinheiro, crime, tráfico, né? Fé, políticos, esse é o combo da teologia da dominação. Eles dominam o cenário e eles querem impor à sociedade a sua forma de vida. Eles querem impor à sociedade o seu modus operandi, que não é, digamos assim, o modo, né, que Jesus pregava. Não tem nada a ver. Eles já resolveram essa questão, já tiraram Jesus desse cenário, né? Eles tiraram. Eles já trouxeram a bandeira de Israel para esse cenário. Então, nós estamos presenciando um momento muito delicado, um momento muito perigoso, um momento onde, olha, é muito perigoso. É um momento assim, é uma inflexão que a sociedade brasileira tá passando, uma inflexão que pode desandar para um lado ou para o outro, né? Eu espero que nós tenhamos a força necessária, a união necessária para tentar pelo menos frear isso, fazer um movimento de redução de danos, né? Por isso a importância de estarmos alinhados com ideias progressistas, a importância de estarmos
respeitosos com a fé alheia, de também, quando vermos um irmão nosso sendo massacrado pelo neopentecostalismo, levantar a nossa voz, né? Porque o movimento espírita institucionalizado, daqui a pouco eles estão com a bandeirinha de Israel também, né? Eles entraram nas passeatas fascistas de camisetinha amarela. Eles fizeram tudo, bandeirinha do Brasil nos ombros. Então, para eles estarem com a bandeirinha de Israel, sacudindo a bandeirinha de Israel, eles já estão defendendo o genocídio, muitos deles. Subliminarmente, né, daquele jeito, aquele jeito horroroso de voz mansa, mas eles já estão. Então, nós precisamos tentar nos unir, porque somos poucos, eu sempre digo isso, nós somos poucos, mas temos a possibilidade de ter essa aglutinação de ideias progressistas, né? Então precisamos nos unir e debater esse assunto abertamente. O respeito à fé religiosa, ele é uma coisa. Agora, nós não podemos respeitar crime, formação de quadrilha, milícia, né? Não podemos. Estelionato, baixaria, né? Exploração da fé alheia. Essas coisas criminosas, elas precisam ser denunciadas. Talvez essa seja o pequeno papel que nos é reservado, né? Nessa grande peça trágica, nessa tragédia toda que nós estamos mergulhados, né? Que o país todo está mergulhado há algum tempo. Queridos e queridas, ficou bem longo, eu espero que seja útil esse livro não, os livros estão aqui, esse vídeo, esse bate-papo. Eu espero que a gente consiga pelo menos pensar a respeito disso, que a gente consiga ficar com essa pulguinha, né? Eu vou ter que fazer um outro vídeo para falar sobre aqueles livros, com certeza. Peço a vocês que, se gostaram ou se não gostaram, deem um like ou um dislike e deixem um comentário. Aqueles que gostaram, por favor, me ajudem, deixem sempre um comentário, porque isso ajuda muito o YouTube a manter esse canalzinho aqui, pequenininho, né? Mas enfim, a gente tá aí na luta. Um grande beijo, fiquem bem, até a próxima.